Está no ar! Está no ar por meio das mídias internetelfônicas, se é que existe esse termo, pelo canal Rádio de Pilha Driver aqui no YouTube, o retorno dela, Mesa de Booker, esse quadro que fez tanto sucesso na época que o Rádio de Pilha Driver ainda era um podcast, ainda era um programa, e agora tá retornando hoje somente com a minha pessoa para fazer aqui a comunicação com vocês, para tentar boocar o NXT TakeOver Brooklyn 2. Evento este que acontece neste sábado. Para quem não conhece o programa, para quem nunca ouviu falar do Rádio de Pilha Driver ou mesmo do Mesa de Booker, o Mesa de Booker funciona da seguinte maneira. Previamente a cada evento, o participante da Mesa de Booker vai receber a missão de fazer a bookagem, evidentemente, deste show. Sem fazer nenhuma mudança, sem mudar nada do que aconteceu no passado. Você vai boocar o show e a posterioridade, o que pode acontecer em um futuro próximo. Só que como sou eu que mando nisso aqui, eu também vou poder dar alguns pitacos sobre algo que poderia ser diferente. Claro, não vou poder mudar o que já está acontecendo, porque eu vou boocar o evento. O evento já está em cima da hora, eu não posso voltar no tempo. Diante disso, nos pegamos aqui com um card de 6 lutas, isso para trabalhar em 2 horas e pouquinho. Já adiantando, caso eu tivesse a oportunidade de fazer uma mudança no card, retirar alguém, trocar por alguém, ou adicionar alguma luta, primeiro, a mudança que eu faria seria tirar o Andrade Almas da luta dele contra o Bobby Roode. Eu não vejo qualquer sentido para colocar eles dois juntos e jogar o Hideo Itami nessa. Eu, como booker, faria isso e colocaria o Andrade Almas para enfrentar algum competidor do Cruiserweight Classic. Podia ser o Mustafa Ali, podia ser até o próprio Gran Metalik, enfim, qualquer um desses já serviria. Por que eu faria isso? Logo explicando essa mudança. Seriam as únicas mudanças que eu faria no card. Eu não conseguiria adicionar mais nada além dessa luta do Andrade Almas contra um competidor do Cruiserweight Classic. Primeiro, o Bobby Roode chegou com moral e pra minha pessoa, desenvolver uma rivalidade até de longo termo, de longo prazo com o Hideo Itami talvez fosse um plano interessante pra segurar o Bobby Roode pra posteriormente, depois que ele saísse por cima nessa rivalidade, ser um desafiante credível para o campeão do NXT. E o fato de colocar o Andrade Almas contra um competidor do Cruiserweight Classic seria, primeiro, para ele ter uma luta que realmente valesse a pena ser assistida, uma luta que ele mostraria todo o seu potencial, possivelmente, dar 10 minutos para eles fazerem as estripulias deles no ringue, e talvez fosse o ponto de partida para um próximo ponto do Andrade Almas no plantel. O Andrade Almas que está correndo um sério risco de ser um flop, mas isso não vem ao caso agora. Sobre as 6 lutas que foram selecionadas para o card do NXT TakeOver Brooklyn 2, eu fiz a seguinte ordem. Para abrir o card, novamente coloco o NXT Tag Team Championship com a Revival defendendo contra Gargano e Tommaso Ciampa. Logo depois tem a estreia da Ember Moon enfrentando a Billie Kay. Austin Aries enfrentando No Way José é a nossa terceira luta. Bobby Roode versus Andrade Cien Almas é a nossa quarta luta, seguida de Asuka versus Bayley pelo NXT Women's Title, e o nosso main event, evidentemente, é Samoa Joe versus Shinsuke Nakamura. Iniciando nossos trabalhos com o primeiro combate, este que é a NXT Tag Team Championship Match, envolvendo a Revival, formada por Dash Wilder e Scott Dawson, enfrentando Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. Difícil essa missão, porque a Revival simplesmente tá tendo um reinado impressionante, um reinado muito bom como Tag Team Champions. Pela segunda vez, conquistaram o cinturão merecidamente, só que a gente não pode lutar contra os fatos. Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa estão muito overs com o público da Full Sail Universe. A exemplo dos American Alpha, a exemplo de Enzo e Big Cass. Então, se existe uma oportunidade perfeita para você mudar de mãos do cinturão, essa oportunidade é agora. Independentemente da boa fase da Revival que vai ter,
a oportunidade de disputar esse cinturão posteriormente, talvez não se possa perder o timing com o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa. Por quê? Não que o público da Full Sail University seja o público que cansa tão rápido das pessoas, mas o pico de popularidade do Johnny Gargano e do Tommaso Ciampa como equipe já foi atingido em decorrência da luta deles lá no Cruiserweight Classic, em decorrência dessa própria rivalidade com a Revival, que eles são muito overs com as promos, com os segmentos e tudo mais. Então você não pode fugir desse pico, enquanto a Revival já atingiu o pico e só tende a descer em popularidade. Então se há uma hora para esse reinado ser terminado, é no NXT TakeOver Brooklyn 2. Vão receber uma excelente reação do público, apesar de não ser na Full Sail Universe, mas como é a base normalmente dos shows, a gente tem que tratar dela como nosso ponto principal, como a nossa base, porque os últimos shows evidentemente foram realizados lá. Então, recebendo essa missão, o show começaria com a mudança de mãos do cinturão de duplas para Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. Pela primeira vez eles se tornariam NXT Tag Team Champions. Logo na sequência, a gente construiria a estreia da misteriosa Ember Moon enfrentando a Billie Kay. Essa que é aquela típica luta de estreia do NXT TakeOver. Uma lutadora que vem para ter sua popularidade enfrentando aquela que ainda tá construindo passo por passo a sua jornada no NXT, que é a Billie Kay. Existe neste exato momento dentro do NXT um senso de urgência. Por que eu digo isso? O plantel perdeu muitos nomes com o draft. Além disso, desde a saída da Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch e agora da Bayley, que tá também para sair, o NXT, a divisão feminina do NXT, para ser mais preciso, perdeu muito Star Power, principalmente na divisão feminina, ao ponto de, se a Ember Moon acabar sendo bucada de uma maneira equivocada, não há uma desafiante crível, alguma desafiante qualquer para o cinturão da Asuka, no momento da Asuka. Ainda vou bucar para vocês, não tô dando spoiler não. Então é extremamente necessário que nessa estreia contra a Billie Kay ela consiga mostrar a que veio, porque ela é evidentemente a próxima desafiante ao cinturão da Asuka. Então, por se tratar da típica luta de estreia de lutador no NXT, essa aqui seria aquela para o lutador mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade, claro. Em pouco tempo, tem pouco tempo, você não vai conseguir mostrar isso tudo, mas pelo menos mostrar a que veio. E essa é a chance da Ember Moon, que tem esse personagem enigmático, até a própria WWE não quis divulgar a imagem dela no cardzinho, por isso que a gente tá usando aqui no card do Rádio de Pilha Driver, essa imagem que é ela, no tempo das indies, na época como era Athena, ela lutava sobre o nome de Athena, a gente só fez colocar um efeito aqui pra ficar tudo preto e indicar que é o personagem dela, mas, evidentemente, a vitória nesta mesa de Booker vai ser colocada para a Ember Moon. E posteriormente, não necessariamente agora, não necessariamente no próximo especial, ela vai ser desafiante ao cinturão. E na nossa terceira luta do mesa de Booker do NXT TakeOver Brooklyn 2, está uma das lutas que escancara o fato do NXT estar recheado demais, com lutadores demais, lutadores bons demais para receber uma oportunidade, ao ponto de você ter que colocar uma luta completamente desnecessária no seu card, como No Way Jose vs Austin Aries, para colocá-los para atuar. É claro e evidente que eu tô falando do Austin Aries. Sem dúvida, um dos melhores lutadores da última década, um dos melhores lutadores dessa década também, que mesmo tendo perdido apenas uma luta no NXT desde que ele chegou, que foi aquela pro Nakamura no último TakeOver, a galera não liga pra ele, ninguém tá ligando pra ele, ele ganhou do Baron Corbin na estreia. Beleza, tranquilo, um bom começo pra ele. Depois que ele perdeu pro Nakamura e começou com essa rivalidade do No Way Jose, claro, ele conseguiu, como bom trabalhador que ele é, como bom entertainer que ele é, desenvolver uma rivalidade até interessante com o No Way Jose. Uma rivalidade que talvez valha a pena a gente acompanhar mais de perto. Só que a gente se pega no dilema que mesmo que o Austin Aries vença essa luta, ninguém vai continuar ligando pra ele. Não vai ser uma vitória no No Way Jose que vai colocar ele como alguém de topo ainda no NXT. Ao contrário
de uma vitória para o No Way Jose contra o Austin Aries que talvez elevaria um pouquinho o patamar dele. Só que a gente tem que tomar pelo seguinte ponto: até onde eu posso ir com o Austin Aries e até onde eu posso ir com o No Way Jose. Com o No Way Jose você não pode ir muito além disso que você tem hoje, porque senão vai ficar muito estranho. Então isso inviabiliza a possibilidade dele vencer essa luta contra o Austin Aries, porque você não pode tirar leite de pedra, não tem leite dentro da pedra. O Austin Aries é um talento puro, é um talento que você pode trabalhar a nível de main event. Então, com isso, mesmo que uma vitória adicione bem mais para o No Way Jose do que para o Austin Aries, você tem que dar uma vitória para o Austin Aries para poder recomeçar, para poder repensar o que fazer com ele. Para acabar de uma vez com isso, ele ganha do No Way Jose, algo que não vai prejudicá-lo tanto, até porque ele não é um lutador de extrema influência ou mesmo de importância ao plantel do NXT, apesar de ser um lutador bom, não dá pra negar, ele é um belíssimo de um entertainer, mas a gente tem que tomar pelo fato que o NXT tá carente de força lá no topo, e não vai ser o No Way Jose que vai dar essa força no topo, apesar de ser um talento criado, entre aspas, pelo NXT, claro, ele veio das independentes, mas o personagem do No Way Jose, mesmo com base naquilo que ele fazia, ainda é um personagem da WWE. Então, vamos dar essa vitória inexpressiva para o senhor Austin Aries e tentar desenhá-lo para se tornar um desafiante ao cinturão. Talvez dentro desse senso de urgência não dê pra gente fazer. Talvez ele entre em rivalidade com o Hideo Itami, quem sabe? O Hideo Itami é esse que tá flutuando no plantel. Ele pode rivalizar com qualquer um que sair de uma rivalidade dessas inútil. Então colocaremos aí o futuro do nosso amigo Austin Aries em xeque. E o No Way Jose, depois que perder essa, continuará fazendo exatamente o que ele faz. Com isso, ele voltará a ter a sua overacidade, que foi aquele termo que a gente já inventou aqui no Rádio de Pilha Drive, a sua overacidade, só com o seu carisma. Ele vai perder um pouquinho, evidentemente, de momentum com essa derrota para o Austin Aries. Mas é mais importante você colocar isso nas mãos de uma pessoa que você sabe que você poderá contar no futuro, do que acabar queimando ele para colocar um pouco da overacidade no No Way Jose, coisa que você não vai poder aproveitar. Quarta luta da noite: Bobby Roode versus Andrade Cien Almas. Tá aí uma luta que não teve construção, Bobby Roode debutou, provocou o Cien Almas, beleza, tá feita a luta. Não teve rivalidade, não teve uma história, é simplesmente a estreia do Bobby Roode. Quando eu falei sobre a possibilidade de mudança logo no começo do Mesa de Booker, era simplesmente para aproveitar melhor o Andrade. Não era por conta do Bobby Roode. Claro, o Bobby Roode é, sem dúvidas, um dos principais nomes para ser o próximo desafiante ao cinturão. Não há como a gente negar, com toda essa pompa de Glorious e afins, o Bobby Roode já chega com uma bagagem, já chega com uma moral para disputar o NXT Championship. Quando eu falei em colocar contra o Hideo Itami, para ele ganhar do Hideo Itami de alguma maneira, como Rio, para trabalhar esse Rio Hit que ele viesse a ter dentro do NXT, foi também e principalmente para salvar o Andrade Almas, que começou tudo errado. Começou tudo errado. Se eu pudesse mudar o passado nessa mesa de Booker, a gente mudaria todo o processo de introdução do Andrade Cien Almas. Ele é um lutador bom, ele já provou isso na CMLL, já provou isso na New Japan Pro Wrestling. Só que o Booker cabeça de gelo resolveu debochar com a galera e colocou o Andrade Cien Almas para estrear contra o Ty Dillinger. E como se não bastasse, colocou para repetir essa luta no show semanal com o mesmo resultado, sendo que o Ty Dillinger é um dos jobbers mais overs da Full Sail Universe. Bem mais over que o CJ Parker, por exemplo. Aí me coloca o cara vestido com aquela roupa de stripper porto-riquenho e depois que ele tira, ele usa uma calça que parece um Skull Beats daquela azulzinha. Ou seja, deu tudo errado. Talvez trouxesse ele como La Sombra, deixasse aquela máscara. Eu não sei se o personagem é da CMLL, muito provavelmente deve ser. Mas se coloca ele mascarado, talvez ia ter um pouquinho mais de sucesso do que tá tendo agora. Mas o Andrade Almas é um talento exímio, é um baita de um talento que o NXT vai acabar tornando um flop. Impressionante um negócio desse, pra você ver como tá alta a qualidade técnica do negócio e quando você pisa na bola por uma vez, acaba caindo. Não tem isso de pisar na bola mais de uma vez. Pisou na bola uma vez, você já cai. É que nem moto, colocou o pé errado no chão, você vai pra lona. Então dava pra você evitar a luta porque ela simplesmente vai sacramentar
que o nosso amigo Andrade Almas é um nome que não vai ser utilizado com maiores pretensões dentro do NXT. É um pouquinho triste, mas a gente vai ter que admitir isso. E como é mais uma luta de estreia, não há como negar, não há como tirar, não há possibilidade de dar essa vitória pro Andrade Almas, porque ele só vai fazer ele ser mais odiado. Porque o Bobby Roode é heel, beleza, mas ele é o melhor heel do plantel. É aquele heel babaca que tá precisando dentro do NXT, tá precisando até dentro da própria WWE. O Sr. Joe não é um heel babaca, ele é aquele heel destruidor. Então se o Andrade Almas vence, a galera vai cagar pra isso. Mas se o Bobby Roode vence, vai ser importante pra ele. Então, Bobby Roode é o escolhido na mesa de Booker pra ser o vencedor dessa quarta luta. Quinta luta, penúltima luta da noite e co-main event. Senhorita Asuka defendendo o NXT Women's Title contra a Bayley. Essa é simplesmente aquela luta que define a passagem de tocha do NXT. Mas do mesmo modo que eu comentei na luta da Ember Moon, eu vou ter que falar aqui. O NXT, caso não consiga trabalhar bem, pode zerar a sua divisão feminina com essa vitória da Asuka. Caso a Ember Moon não dê certo, você acabou de zerar a divisão feminina. Porque você não vai ter uma desafiante, coloca na cabeça, vai ter que buscar alguém do plantel principal. Vai ter que fazer outra Asuka versus Bayley, buscar a Natália pra fazer alguma defesa, qualquer coisa. Porque você vê Liv Morgan, Billie Kay, Daria, Mandy Rose e outros talentos, até a Nick Storm, que debutou agora na quarta-feira. Mas nenhuma dessas tem o cacife pra enfrentar a Asuka e mostrar-se uma desafiante que faz jus ao nome de desafiante, que traz um desafio pra japonesa. Evidentemente que nessa luta eu vou dar a vitória pra Asuka, mas com extrema preocupação, porque isso tá tornando a Asuka alguém imbatível. Passa pela Nia Jax, passa por todo mundo, passa pela Bayley, zerou a divisão. É importante que a Bayley faça esse trabalho, assim como a Sasha Banks fez pra ela, assim como aconteceu pra Charlotte passar pra Sasha Banks, a Sasha Banks passou pra Bayley, e a Bayley vai passar pra Asuka, evidentemente. A rivalidade foi até legal, a Bayley mostrou esse lado diferente, um pouco mais violento dela, e tende a ser uma luta muito boa. Só que fica a minha preocupação. Se essa vitória da Asuka tirar a Bayley do caminho, o que é isso que vai acontecer, e a Ember Moon não for bem construída, ferrou. Claro, se o papel me cabesse, se eu fosse o Booker, realmente a gente construiria outros personagens. Talvez até a própria Billie Kay. Mas como não me cabe e nem cabe a gente, só resta pegar uma cadeirinha e ficar sentado esperando pra ver no que vai dar. Última luta da noite, main event pelo NXT Championship. Sr. Joe, o Samoa Joe defendendo contra Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura não perdeu, né? Esse é o dilema que a gente chega por aqui. Samoa Joe tá tendo o melhor reinado, talvez desde Adrian Neville, porque eu simplesmente não gostei do reinado do Kevin Owens. Achei o reinado do Finn Balor expressivamente e excessivamente repetitivo. Então eu não tô vendo um reinado bom desde o Neville. E aquela transição, aquela rivalidade com o Sami Zayn, eu não vejo nada de tanta qualidade. Não que o Samoa Joe seja uma exímia qualidade assim, mas é algo diferente, é algo mais fresco, por assim dizer, que tá acontecendo no NXT. É algo que tava precisando de um reinado assim bem estabelecido. Só que aí vem um problema. O Star Power do NXT jogou naturalmente o Senhor Nakamura pra enfrentar o Samoa Joe. E é como eu já disse, você não pode remar contra a maré. Nakamura tá muito over, o público aplaude até se aparecer uma foto dele pra lutar com o Samoa Joe. A galera vai gostar, vai dizer que foi 5 Stars Match. Tá, tudo bem que é exagero, mas beleza. Então é inevitável que a gente passe esse cinturão pra o Senhor Nakamura. Existe aquele negócio de mandar a crowd, o público pra casa feliz. E cá entre nós, uma vitória do Samoa Joe não ia deixar o público nada feliz. Principalmente por se tratar do público de Brooklyn, você não tá na Full Sail, é bem diferente. Apesar de sempre existir aquela surpresa para o card não ficar tão previsível, a gente tá indo apenas de encontro aos fatos. Apesar de ser uma bucagem que é previsível, é algo que tem que realmente ser feito. Caso a gente precisasse mudar, colocar o cinturão nas mãos do Samoa Joe de alguma maneira complicada, um screwjob, uma desclassificação, qualquer coisa que você pudesse colocar, seria muito bom para essa rivalidade continuar e dar tempo de você construir outro desafiante para quem quer que saísse como campeão. No caso, quando terminasse a rivalidade, evidentemente que o cinturão ia estar nas mãos do Senhor Nakamura, do Senhor Shinsuke Nakamura. Mas o grande problema é que o Bobby Roode acabou de chegar e talvez não seja uma construção muito legal
em cima do Andrade Almas para ele já se tornar o desafiante do Nakamura para o próximo pay-per-view, caso ele vença. Mas, de todo jeito, vamos colocar a vitória no Nakamura e torcer que a luta do Bobby Roode contra o Cien Almas não seja ruim, porque isso já vai tirar um pouco da possibilidade de rolar Shinsuke Nakamura versus Bobby Roode no próximo pay-per-view, no próximo takeover. Independentemente dos fatos, vitória para Nakamura e mais um novo campeão nessa história. 2 novos campeões. E para fechar, caso fosse necessário eu pensar 2 vezes em algum resultado, caso eu tivesse essa chance de fazer algumas mudanças depois de tudo que eu disse, talvez colocar Revival para ganhar mais hit ainda, ganhando o Tag Team Championship, retendo o cinturão em cima do Gargano e do Ciampa. Seria algo que eu faria arriscadamente, mas eu faria. Só que eu teria que mudar essa luta do começo do show, porque eu poderia matar o show inteiro com os Rios ganhando do Gargano e do Ciampa, que são expressivamente os favoritos. Eu teria que colocar talvez o debut da Ember Moon antes dessa luta, pra não matar logo o público. Depois que o público tivesse quente, a gente já poderia colocar essa luta pra acontecer e eles conseguirem a vitória. No mais, eu não faria nenhuma mudança assim. Apesar de ter uma grande dúvida em cima de Samoa Joe versus Shinsuke Nakamura, vou colocar o cinturão com o Nakamura, apesar de não ser algo que eu quisesse tanto. Eu queria ver um pouco mais do Samoa Joe como campeão, mas a gente não pode remar contra a maré. Pessoal, se você gostou da mesa de Booker, se você concorda com essa bookagem, se você tem uma bookagem diferente, deixe o seu comentário aqui embaixo. É muito importante o seu comentário em nosso canal pra gente saber que tá sendo ouvido e saber, evidentemente, a sua opinião. A gente quer saber o que é que você pensa a respeito do NXT TakeOver Brooklyn 2, como seria a sua bookagem caso você também tivesse aqui na mesa de Booker. E além disso, todo aquele processo habitual. Você deixa seu like, você se inscreve em nosso canal caso você ainda não seja inscrito, só clicar no vermelhinho aqui. Se você tiver pelo celular, toca nesse sininho, só dá um toquezinho desse sininho e ele vai mostrar as notificações do canal Rádio de Pilha Driver quando chegarem novos vídeos aqui. Estamos trabalhando no processo de restauração das edições anteriores do programa Rádio de Pilha Driver, que não estão aqui no nosso canal do YouTube. Já foram divulgadas algumas versões, algumas edições, e é um material que vale a pena ser conferido se você gosta um pouco de nostalgia. Valeu, galera! Aqui no canal Rádio de Pilha Driver a gente vai estar de volta com muito mais vídeos, com muito mais coisas, muito em breve. Fique ligado! Tchau, tchau, galera! Fui!